Os jantares mensais da família Ashcroft eram menos sobre comida e mais sobre ostentação financeira. Esta noite na extensa propriedade nos arredores de Napa Valley prometia ser especialmente insuportável. Sentei-me no meu lugar de costume, perto da lareira, observando em silêncio enquanto meus primos competiam para ver quem se gabava mais alto. Acabei de comprar um rancho em Jackson Hole, Preston disse lentamente, girando seu vinho. Bem ao lado do cara que é dono de metade do Vale do Silício. Por favor, zombou Cassandra, abrindo sua bolsa de grife com um floreio. Acabamos de fechar negócio com um vinhedo na Toscana. Tem algum acesso particular ao Mediterrâneo? Não dá nem para colocar preço nesse tipo de vista. Escondi meu sorriso atrás do meu copo de chá gelado. Se ao menos eles soubessem. Nora, disse a tia Evelyn bruscamente através da mesa, você tem estado muito quieta. Preston se inclinou, com uma falsa compaixão transbordando. Estávamos apenas nos perguntando sobre sua situação de moradia. E lá estava. O que tem? Respondi, colocando meu copo na mesa. Aquele duplex apertado em Portland, disse ele. Ainda alugando, certo? Aquele na rua Alder. Cassandra acrescentou, fingindo surpresa. Não sabia que pessoas da nossa idade ainda alugavam. Quase ri. O complexo da Rua Alder foi a primeira aquisição comercial da minha empresa sob a Vestini Holdings. Para eles, eu era um inquilino em dificuldades. Na verdade, eu era o proprietário. Gostei do espaço, eu disse calmamente. Você tem 35 anos, querida, acrescentou Evelyn com um sorriso condescendente. É hora de crescer. Compre algo de verdade. Sério. Experimente um portfólio de 1 bilhão e 800 milhões de dólares em edifícios multifamiliares, torres comerciais, e sim, o Ashcroft Plaza, o mesmo imóvel que eles acumulavam mensalmente. 6 meses atrás, adquiri-o discretamente por meio de uma empresa de private equity que eles nunca conseguiram me identificar. Eu me saí muito bem, respondi. Preston deu um sorriso irônico. Você nem consegue pagar uma hipoteca. Recostei-me e deixei que conversassem, porque em breve a renovação do contrato de locação chegaria às suas mesas. E adivinha quem estaria no papel timbrado? Papai finalmente ergueu os olhos da taça de vinho. Calma, calma, Preston. Nem todo mundo tem a sorte de ter seus instintos aguçados. Nora escolheu o caminho dela. Tia Evelyn interrompeu com um suspiro, como se eu estivesse decepcionado por não me casar com um gestor de fundos de hedge ou me tornar uma blogueira de estilo de vida. Achavam que eu passava os dias exibindo imóveis baratos sem elevador para estudantes de pós-graduação falidos, mal conseguindo sobreviver com cheques de comissão. O que eles não sabiam era que Nora Reio, a fracassada da família, também era Vestini Holdings. A empresa anônima que discretamente abocanhou imóveis comerciais e residenciais em todo o Noroeste Pacífico na última década. Falando em imóveis, Cassandra interrompeu com um brilho nos olhos. Você já ouviu falar daquela situação na Rua Alder? Uma firma comprou o quarteirão inteiro. Eles vão demolir tudo, acrescentou, fingindo pena. Acho que aquele seu apartamentozinho finalmente vai embora. Mantive a expressão neutra. Eu era o comprador, e não tinha intenção de demolir nada. O complexo da Rua Alder era uma joia escondida, fachadas de tijolos, detalhes vintage e seguro aluguel para famílias que moravam lá há décadas. Eu estava imerso em uma reforma historicamente respeitosa. Sério? Perguntei. Não tinha ouvido falar. Bem, claro que não, Preston deu um sorriso irônico. Negócios desse tamanho estão fora do seu alcance. Se você for expulsa, disse Evelyn animadamente, você sempre pode voltar para a casa de hóspedes. Nós a ajudaremos a encontrar algo mais respeitável. Talvez até alguém respeitável. Estou feliz, disse eu, secamente. E o meu senhorio também. Cassandra deu uma risada abafada. Você não pode viver uma vida pequena para sempre, querida. Granizo costumava significar algo neste estado. E continuou, só que não da forma como pensavam. No meio imobiliário, Vestini era sinônimo de crescimento ético e investimento que prioriza o inquilino, a antítese dos empreendimentos chamativos dos meus primos, que demoliam comunidades em busca de influência. Na verdade, disse papai, pousando o copo, esta reunião é em parte sobre negócios. A diretoria está preocupada com o novo dono do Ashcroft Plaza. Inclinei a cabeça. A Vestini Holdings comprou uma participação majoritária há 6 meses, disse ele. Ninguém sabe quem é, possivelmente um investidor estrangeiro. Preston assentiu. Tem que ser. Esses magnatas adoram imóveis antigos.
Se ao menos eles soubessem que seu temido investidor misterioso estava sentado ali, vestindo um cardigã de brechó e botas gastas. E agora, continuou papai, eles estão fazendo perguntas difíceis. Principalmente sobre nossas práticas contábeis. Contabilidade criativa, como a forma como Preston pegou dinheiro emprestado do fundo de construção para financiar seu retiro em Jackson Hole. Ou como Cassandra rotulou suas bolsas de luxo como despesas de engajamento com clientes. Tenho certeza de que não é nada sério, disse tia Evelyn, suas pérolas se contraindo de inquietação. O nome Reio ainda significa alguma coisa. É exatamente isso, interrompeu meu pai. Esse tal de Vestine não parece se importar com nomes. Eles pediram uma auditoria completa. Observei a mudança se espalhar pelos rostos deles, pânico disfarçado por sorrisos de grife. Uma auditoria revelaria mais do que apenas despesas questionáveis, desmascararia todo o jogo deles. Talvez a Nora possa ajudar, disse Cassandra de repente, com um tom açucarado. Ela trabalha com imóveis, não é? Talvez ela conheça alguém na empresa de administração. Todos se viraram para mim ao mesmo tempo. De repente, eu não era mais um embaraço, eu era potencialmente útil. Trabalho principalmente com clientes residenciais menores, respondi suavemente. Nada na escala do Ashcroft Plaza. Pelo amor de Deus, retrucou Preston. Você não consegue nem ajudar a sua própria família. Mamãe lançou-lhe um olhar de advertência, mas seu silêncio foi suficiente. Até papai voltou a rolar a tela, sem interesse em me defender. Eles não tinham ideia de quão útil eu seria, mas não da maneira que eles esperavam. Amanhã de manhã, a Vestine Holdings divulgaria um comunicado público. Com efeito imediato, o Ashcroft Plaza passaria por uma grande reforma operacional. Chega de orçamentos paralelos. Chega de contratos nepotistas. Chega de cobrar do prédio como se fosse um cartão de crédito da família. Dei uma olhada ao redor da cobertura. Obras de arte compradas com fundos de manutenção, sofás com o triplo do preço listado, luminárias instaladas pela empresa do marido de Cassandra com faturas infladas. De qualquer forma, eu disse, levantando-me e limpando minha calça jeans, alguns de nós acordam cedo. Cassandra deu um sorriso irônico. Vamos mostrar mais estúdios com aluguel controlado. Coloquei minha bolsa de couro surrada no ombro. Lá dentro, o briefing da diretoria, os autos do processo e as propostas de reforma que valiam mais do que qualquer coisa naquela sala. Nora, chamou tia Evelyn docemente, da próxima vez, talvez se vista mais como uma reio. Aparências importam. Sorri. Não se preocupe, eu disse. Amanhã vou ficar exatamente como os aios esperam. Eles só não perceberam que eu já era quem comandava o show. Na manhã seguinte, eu estava no meu escritório de verdade, uma cobertura inteira com vista para o centro de Portland, e me preparei para o momento que havia planejado por mais de um ano. Minha assistente, Ila, entrou rapidamente e colocou um cappuccino ao lado do meu laptop. A diretoria do Ashcroft Plaza já está formada, disse ela. Sua família chegou cedo, tentando encantar os membros independentes. Eu sorri, imaginando Preston e Cassandra trabalhando na sala em desespero. Pacotes de auditoria impressos e distribuídos. A equipe forense descobriu ainda mais do que o esperado. Ela fez uma pausa. Tem certeza de que quer continuar com isso? Depois que eles descobrirem, não há como voltar atrás. Eles precisam aprender, eu disse calmamente, que legado não é licença para abusar do poder. Virei-me para o vidro, observando o meu reflexo. A calça jeans e o cardigã tinham sumido. Hoje, eu usava um terno Altuzar azul marinho profundo, linhas elegantes, força suave, o tipo de visual que a tia Evelyn sonhava que eu usaria para conhecer o marido. Em vez disso, eu usaria para desmantelar o castelo de cartas deles. O anúncio da posse será publicado em 20 minutos, acrescentou Ila. Assim que for publicado, vocês serão desmascarados. Então vamos começar, eu disse, pegando minha maleta. A sala de reuniões do Ashcroft Plaza estava silenciosa quando entrei. Minha família estava reunida no fundo, nervosa, mal vestida e visivelmente abalada. Quem é você? Preston rosnou. Esta é uma reunião privada. Coloquei calmamente minha maleta na cabeceira da mesa. Sou Nora Reio, eu disse. Fundadora e única proprietária da Vestine Holdings, a empresa dona deste prédio, e de vários outros que sua família alavancou ilegalmente. Evelyn ficou branca como um fantasma. Os lábios de Cassandra se abriram, mas nenhum som saiu. As mãos do meu pai apertaram a caneta. Nora, ele sussurrou. Assenti.
Bom dia. Abri a maleta e comecei a deslizar os relatórios de auditoria sobre a mesa. Vamos revisar suas finanças. Isso é loucura. Preston gaguejou. Você só. O quê? Perguntei. A ovelha negra. A inquilina. A mulher com roupas de consignação. Cassandra piscou. Mas você mostra apartamentos. Eu trabalho, respondi simplesmente. E construí algo real, com integridade, não ilusão. O conselho observou, atônito, enquanto a orgulhosa família Hale começava a se desfazer, uma página de cada vez. Essas pastas, eu disse, contêm documentação detalhada de todos os fundos mal utilizados, todas as faturas inflacionadas e relatórios de recibos falsificados de irregularidades financeiras envolvendo as contas do Ashcroft Plaza. Comecei a distribuir o conjunto final de documentos. Preston, você poderia explicar os $2 milhões em reparos no telhado que financiaram sua propriedade em Jackson Hole? Ele corou tão forte e rápido que pensei que ele fosse desmaiar. Ou Cassandra, continuei, virando a página seguinte, talvez você queira nos mostrar as faturas do seu marido, que cobra 3 vezes o preço de mercado por encanamento básico. Você lavaria a roupa da sua família desse jeito? Exclamou tia Evelyn. Não, respondi calmamente. Você arejou. Só estou me certificando de que fique limpo. Papai finalmente falou, em voz baixa e suplicante. Nora, querida, podemos explicar. Não, eu disse, levantando a mão. Vi essa família tratar o legado do nosso bisavô como um caixa eletrônico pessoal. Enquanto você zombava da minha suposta vida humilde, eu estava construindo algo melhor, com base em valores, não em vaidade. Mas por quê? Perguntou Cassandra, atordoada. Por que fingir que está lutando? Eu não fingi nada, respondi. Eu vivi modestamente. Investi com sabedoria. Você presumiu que riqueza tinha que ser chamativa. O prédio da Rua Alder, disse Preston, atordoado. Você mora mesmo lá? Sou dono dele, corrigi. E da maior parte do quarteirão. E não vou demolir, porque alguns de nós se importam com as pessoas, não apenas com os retornos. De repente, os telefones ao redor da mesa vibraram. Um membro do conselho ergueu os olhos e leu na tela. Vestine Holdings revela a identidade da CEO, Nora Hale, um estranho membro da família Hale, confirmada como proprietária de um portfólio imobiliário de $2 bilhões. Ela mexeu no celular. Classificada entre as melhores construtoras éticas, murmurou. Preservação histórica, proteção aos inquilinos. Isso vai nos arruinar, Cassandra sussurrou, pálida. Não, eu disse com firmeza. Isso vai salvar vocês, de vocês mesmos. A partir de hoje, o Ashcroft Plaza operará com transparência. Chega de jogos de fachada. Chega de contratos de favores. E se não obedecermos? Preston tentou soar ousado, mas sua voz tremia. Sorri. Então, vou passar esses relatórios para as autoridades. Tenho certeza de que a Receita Federal os consideraria esclarecedores. O silêncio se adensou. O que você quer? Papai finalmente perguntou. Quero que você se lembre do que o nome Hale significava antes de tudo isso. Encontrei seus olhos, um por um. O bisavô construiu comunidades, não apenas margens de lucro. Fiquei de pé, juntando meus papéis. Você tem uma escolha. Trabalhar comigo para restaurar esse legado, eu disse calmamente, ou encontrar outro lugar para morar. Ouvi dizer que há alguns aluguéis lindos em Lake Oswego. Virei-me para sair. Nora, espera. A voz do meu pai me interrompeu assim que cheguei à porta. Eu estava enganado sobre você. Sim, respondi baixinho. Você estava. As consequências se desenrolaram como algo saído de um drama empresarial. A mídia não se cansava da oculta Hale de Portland, que silenciosamente construiu um império imobiliário e desmantelou as ilusões de sua família em uma reunião do conselho. Tia Evelyn renunciou a 3 conselhos locais, envergonhada demais para dar as caras. O escritório do marido de Cassandra fechou poucas semanas após a divulgação da auditoria. Mas nem tudo era amargo. Preston, preso e finalmente enfrentando consequências reais, matriculou-se no programa imobiliário de uma universidade pública. Cassandra começou a trabalhar como voluntária em um abrigo de moradia temporária no centro da cidade. Mais tarde, ela me contou que isso lhe deu mais propósito do que as inaugurações de suas galerias jamais tiveram. E o pai? Ele pediu para aprender o negócio, não como um pai que busca o controle,
mas como um aluno. Desta vez, ele queria entender o que eu havia construído. 6 meses depois, eu estava sentado no meu apartamento na Alder Street. Sim, eu mantive, revisando novos relatórios trimestrais. O Ashcroft Plaza prosperava. Os aluguéis estavam estáveis. A satisfação dos inquilinos aumentava. E os pequenos varejistas do térreo estavam obtendo lucros expressivos. Uma batida interrompeu meu foco. Abri a porta e encontrei minha mãe. Ela usava jeans e estava sem maquiagem. Levei um momento para assimilar a casualidade. Recebi seu convite, ela disse, segurando-o. Uma festa de fim de ano no pátio. Assenti. Não é bem a sua praia. Não, ela admitiu, olhando ao redor do meu modesto espaço. Mas estou aprendendo que talvez cena não seja tudo. Ela pegou uma foto, eu aos 23 anos, radiante na cerimônia de concessão da minha licença imobiliária. Eu nunca perguntei, ela disse. Por que esse caminho? Porque eu queria construir algo real, respondi. Não apenas comprar e exibir. E agora, ela murmurou, você controla mais do que todos nós. Sim, assenti. Mas o controle não é o objetivo. O propósito é. Ela me olhou séria. Você vai me ensinar. Venha hoje à noite, eu disse. Conheça as famílias que vivem aqui há décadas. Ouça. É aí que o legado começa. Mais tarde, fiquei em pé junto à minha janela, observando as luzes cintilarem em Portland, esta cidade que eu silenciosamente havia tornado minha. A Ashcroft Plaza brilhava ao longe, não mais um monumento à ganância, mas um símbolo de restauração. Abaixo de mim, o prédio da rua Alder fervilhava de vida tranquila. A alvenaria, vigas de madeira originais e pátios ajardinados foram preservados com cuidado. Meu telefone apitou com novas mensagens, ofertas de parceria, convites para palestras, acordos de aquisição. A Vestine Holdings estava em alta demanda agora. Mas mantive minha agenda humana, minha rotina bem fundamentada. Sucesso para mim não era ofuscar meu passado, era construir algo que importasse, algo que durasse. Às vezes, a pessoa de quem sentem pena se torna aquela com quem precisam aprender. E, às vezes, o melhor tipo de triunfo não ruge. Ele perdura. Uma semana depois, na festa de fim de ano da Alder Street, fiquei perto da fonte do jardim, observando minha família se aclimatar a um mundo que antes eles rejeitavam. A mãe sentou-se ao lado da senhora Lopes, moradora do local há 38 anos, ouvindo com genuíno interesse. Preston ajudou a instalar as luzes com o Sr. Keller, veterano da Segunda Guerra Mundial e morador mais antigo. Cassandra riu ao lado de uma mesa de crianças que preparavam biscoitos de confeiteiro. Lentamente, eles estavam aprendendo. A verdadeira riqueza não está no que você ostenta, mas no que você preserva, no que você compartilha, no que você eleva. Papai se juntou a mim perto da mesa de chocolate. Você sabe, ele disse, seu bisavô acreditava que os edifícios deveriam abrigar corações, não apenas carteiras. Assenti. Encontrei os antigos livros razão dele, anotações manuscritas sobre a proteção dos inquilinos. Esquecemos disso. Ele olhou para mim não como uma filha que se perdeu, mas como alguém que carregou a tocha que ele deixou cair. Você poderia ter nos arruinado. Não é esse o ponto, eu disse, observando uma garotinha rodopiar sob as luzes de fada. Eu queria construir algo que durasse mais que eu. E às vezes o maior sucesso não está em provar que eles estão errados, está em oferecer a eles uma versão melhor do que está certo. Se você já foi subestimado, ignorado ou silenciosamente ignorado, então talvez você veja um pouco de si mesmo em mim. Não tive a intenção de provar que ninguém estava errado. Eu só queria construir algo real, algo que não pudesse ser tirado de mim porque estava enraizado em valores, não em vaidade. Se a minha história te comoveu, adoraria saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo. O que você teria feito no meu lugar? O que você construiu em silêncio enquanto outros duvidavam de você? Vamos conversar sobre isso. Vamos dar crédito uns aos outros pelo trabalho silencioso, pelas noites longas, pelas escolhas difíceis. E se você estiver enfrentando um momento como o que eu enfrentei, quando o mundo não espera nada de você, não grite mais alto. Apenas construa com mais força. Você não precisa de aprovação para começar. Você precisa de propósito e consistência. O resto virá. Apoie esta jornada inscrevendo-se no canal. Há mais histórias por vir, sobre resiliência, redenção e a redefinição do sucesso nos seus próprios termos. Porque legado não é o que você herda. É o que você cria. E às vezes a melhor vingança não é vingança de jeito nenhum.
É se tornar exatamente quem disseram que você não poderia ser. Então inscreva-se. Fique comigo. E vamos construir algo duradouro.